Então, para começar a aula de hoje, a pergunta que a gente vai iniciar é a nossa última pergunta do nosso vídeo. Como tivemos algumas perguntas ali sobre quanto dúvida de resultado para ver se está certo ou não, resolvi fazer aqui com vocês e até vou escolher, de repente, umas outras questões só para a gente firmar que é nosso estudo de funções de segundo grau. Certo? Então, vamos lá. Função de segundo grau, sim, é o nosso tema aqui, né? Nós temos aqui a nossa funçãozinha f de x igual a menos x quadrado mais kx mais 15. Ele fala o seguinte, ele quer que a gente calcule o valor de k para que a função quadrática, com esta lei, tenha 16 como valor máximo importante. O que ele está querendo dizer? Bom, a primeira coisa que eu já consigo observar dessa função é que ela tem o meu coeficiente a dela aqui, é menos 1, certo? O a é menos 1, já vou escrevendo aqui. O B é o K e o C é o 15, certo? São os coeficientes dessa função de segundo grau. Tá, o que eu já sei? Que já que o A é menos 1, ou seja, menor do que 0, nós temos uma concavidade. Só vou fazer um esboço, tá? Isso aqui é só um esboço, só um esboço. Concavidade para baixo, ou seja, ela tem um ponto de máximo. Sim, ela tem um ponto de máximo. E é o que ele está perguntando aqui. Qual é o valor de K para que o máximo dela seja 16. Mas, pessoal, quando a gente está falando que a função tem o valor máximo, nós estamos falando que o y, né? O valor da função, meu y seja máximo, é o valor da função que eu quero. E aonde está o y? Está aqui, certo? É aqui, ó, é igual a f de x. Então, ele quer descobrir qual é o valor de K para que esse y seja máximo. Que ponto é esse de máximo nessa situação? É o nosso vértice da função. E como é que a gente encontra esses pontos do vértice, né? Que é o x do vértice e o y do vértice aqui. O x do vértice e o y do vértice. É o nosso ponto aqui. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. E o y do vértice é o menos delta dividido pelo 4a. Então o y do vértice, nessa situação que a concavidade é para baixo, é um máximo que eu tenho, sim, então esse x do vértice é o maior valor da função, é o valor máximo da minha função. Então ficou fácil, né, pessoal? É só a gente descobrir, para descobrir o valor máximo a gente já sabe que é 16, então ele está falando que esse y do vértice tem que ser igual a 16. Então ele está querendo dizer que quando eu for calcular menos delta dividido por 4 vezes o A, tem que resultar 16. Tá, mas aonde entra o K nessa história? O K entra quando a gente precisa calcular o delta. Quando eu preciso calcular o delta aqui, o K entra nessa situação. Tá, então vamos lá, vamos com mais calma aqui para ver se a gente chega lá. Menos delta. Como é menos delta, esse negativo está na frente do delta. Eu vou colocar um parênteses aqui, tá? Então, delta, como é que a gente calcula delta? Vocês viram lá no vídeo. Delta é b ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Dividido por 4 vezes o A. E isso tem que ser igual a 16. É isso que ele quer que a gente calcule. Então, vamos lá. O que é B? B eu já coloquei aqui, é o K. Olha onde entra o K aqui. É o K ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 15. E tudo isso divide por 4 vezes menos 1. E isso tem que ser igual a 16. Então, ó, pessoal, não esqueçam, desculpa ter aberto aqui, não esqueçam de deixar um negativo aqui, hein? Então, vai ficar K ao quadrado, faz todo esse produto. Menos 4 vezes menos 1 fica mais 4, vezes 15 fica 60. Tudo isso dividido por menos 4, igual a 16. Então, pronto, era esse cálculo que a gente tinha que fazer. Pessoal, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou vir para cá pro ladinho, para não precisar abrir outro slide, tá? Vou vir para cá. Fazer o sentido contrário, vou vir para cá, tá? Então, aqui eu fiquei com menos... vou fazer o seguinte, ó. Negativo dividido por negativo já fica positivo, né? Então, já vou deixar essa razão aqui positiva. Ó, negativo dividido por negativo.
Então, eu fiquei com K ao quadrado igual... Ao quadrado, tá, pulando etapa, mais 60, é igual a 4 vezes 16, né? Que dá 64. Então, K ao quadrado é igual a 4. O K tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Ou seja, K pode ser 2 positivo, ou K pode ser menos 2, ou seja, o 2 negativo. Certo, pessoal? Estou gravando aqui. Então, olha só, esse é outro exemplo. Então, dado uma função quadrática, eu quero descobrir qual é o valor de K para que essa função tenha duas, aqui é duas, tá? Duas, que feio esse dois, né? Duas raízes reais e distintas. O que tem que acontecer? O que a gente conhece para poder determinar se nós teremos ou não duas raízes reais distintas? Se nós teremos duas raízes reais. O delta tem que ser maior que zero, né? Muito bem. Isso aí, o delta deve ser maior do que zero. Pronto, pessoal. Quando tiver essas perguntas, é porque eu quero descobrir o delta. A gente consegue já fazer a associação pelo delta, né? Então, o delta tem que ser maior que zero. Por quê? O que a gente tem que lembrar? Porque quando a gente encontra os valores de x que zeram essa função, que são as nossas raízes da função, nós calculamos assim, ó, menos b mais ou menos a raiz quadrada de... Opa! Então, vamos zerar aqui de delta. Dividido por 2 vezes o A. Então, o que vai me dizer se eu vou ter dois valores distintos ou não? Aqui meu delta. Se ele for positivo, independente se der um número irracional, um número racional, independente do número que ele der, mas sendo aqui o delta positivo, eu vou ter dois valores de raízes distintas, né? Porque esse valor entra e soma, e esse valor entra e subtrai, né? Então, é isso que a gente tem que lembrar. Então, exatamente, tá? Então, o que eu preciso só é isso, a ideia do delta ser positivo. Ah, então, para o delta ser positivo, vamos lá, vamos calcular delta. Delta é b ao quadrado. O que é b aqui? B é menos 6. Pessoal, é menos 6, é menos 6, é menos 6. É um menos 6 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A vale 2. E o C? C é K? Não, C não é K. C é menos K. Menos K. E isso aqui deve ser maior do que zero. Isso é uma inequação, hein? Então, vamos lá. Menos 6 elevado ao quadrado dá 36. Pessoal, por acaso, assim, o meu vídeo tá atrapalhando aí o slide? Tá aí em cima do slide, tá muito em cima do slide, tá atrapalhando. Veja se melhora. Responda aí pra mim, se tá em cima ou não do slide. Se estiver em cima, é atrapalha. Tá bom? Tá tranquilo. Tá, então tá bom. Então, vou deixar aqui. Então, aqui vai ficar menos 4 vezes 2, que dá menos 8. Menos 8 vezes menos K, fica mais, né? Mais 8K. E isso aqui deve ser maior do que zero. Tá. Então, eu vou dizer que 8K deve ser maior do que menos 36. K, então, tem que ser maior do que menos 36 dividido por 8. Que número eu multiplico por 8 para dar 36? Essa ficou fácil. K tem que ser maior do que? Do que? Pessoal, 36 dividido por 8? Menos 36 dividido por 8. Vocês estão aí? Hoje vocês estão aí? Hoje vocês saíram. Então, K tem que ser maior do que? K tem que ser maior do que? Tem algum número que eu multiplico por 8 para dar 36? Oi? É isso? 4? Não dá. Não, né, gente? 4 foi pegadinha. 4 vezes 8 é 32. Aqui a gente só tem que simplificar, né? A ideia é simplificar. Ou colocar em número decimal, tanto faz, tá? Mas a gente pode simplificar. Pode simplificar por 4, pode ser? 36 dividido por 4 dá? Dá, né? Dá 9. Então, aqui ficou menos 9 meios. Pronto. Pronto. Então, K deve ser maior do que menos 9 meios. Tá? Menos 4,5, né?
Então, qualquer valor de K que seja maior do que menos 9/2, pronto, nós teremos uma função polinomial de segundo grau que vai ter duas raízes reais e distintas. Bacana, né? Então, agora a gente vai ter alguns minutinhos para pensar aqui um pouquinho. Então, quem estiver assistindo o vídeo depois, para o vídeo, tenta calcular e veja se vocês vão conseguir, certo? Então, dada uma função g de x, que é menos x ao quadrado mais 8x, eu quero encontrar, quero já falar sobre a concavidade, encontrar as raízes, o vértice e fazer o esboço desse gráfico, tá? São os pontos que eu acredito ser importantes aqui neste momento. Vindo aqui para a concavidade, que eu vou chamar de 1, tá? A primeira coisinha que eu vou calcular aqui. Vou abrir um outro slide aqui, melhor. Pronto. Concavidade. Então, a primeira coisa que eu quero responder aqui é sobre a concavidade. Bom, o que a gente tem que observar para falar sobre a concavidade? É falar sobre o nosso coeficiente A. O coeficiente A é menos 1. Menos 1 é um valor negativo, é menor do que 0. Se é menor do que 0, isso significa que a minha concavidade vai ser para baixo. Pronto, aqui eu já respondi. Agora vamos falar das raízes. O que são mesmo as raízes de uma função? São os valores de x que zeram essa função. Então, por exemplo, são os valores de x. Quais são os valores de x que ao substituir aqui na função, nós teremos essa função com valor numérico 0. Duas formas de calcular aqui para vocês. Poderia já partir direto para calcular por Bhaskara. Ou eu observo que aqui é uma função polinomial de segundo grau incompleta. Por que que é incompleta? Olha só. Coeficiente A, ok, nós temos, é menos 1. O B nós temos, é 8. E o C não temos, mentira, nós temos, é 0. Quando nós temos o coeficiente aqui, B ou C, iguais a 0, nós temos uma função polinomial de segundo grau incompleta. E aí, como é que a gente pode calcular? De outra forma, até que a gente não precisa do Bhaskara, de uma forma mais intuitiva, de resolução mesmo. Qual é o nosso objetivo aqui? A gente quer descobrir os valores de x. Quando eu tenho aqui o meu zero sendo zero, o meu c sendo zero, na verdade, eu não tenho meu termo independente, o que eu observo? Eu observo que eu tenho dois termos na minha função, que é o menos x ao quadrado e o 8x. E eu observo que eu tenho x tanto nesse primeiro quanto nesse segundo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o x em evidência. É a ideia de fatoração. Então, eu vou colocar o x em evidência. Olha o que eu estou fazendo. Eu vou colocar o x em evidência. Vou dividir menos x ao quadrado por x. E isso vai me resultar em menos x. Vou dividir 8x por x. Isso me resulta em 8. E, ó, eu mantenho a igualdade com 0. Professora, não entendi. Então, presta atenção aqui. Presta atenção. Se eu fizer a distributiva que eu posso, né? Eu vou chegar aonde? Na mesma função. Menos x ao quadrado mais 8x. O que eu fiz aqui, então? Eu fatorei. É um caso de fatoração. Eu peguei um termo que se repete tanto em x ao quadrado quanto em 8x, que é o próprio x. E eu dividi cada um deles por x e coloquei o x em evidência. Isso que nós fizemos aqui. Pessoal, agora vamos pensar um pouquinho. Quando que dois números multiplicados resulta zero? Quando que dois números, quando são multiplicados, resulta zero? Quando 1 é 0, então eu estou falando que esse aqui pode ser 0, ou este aqui, que é todo esse parênteses, vai ser 0, tá? Um ou outro. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Que x é 0, pronto, eu já encontrei minha primeira raiz. X é 0. Vou chamar de x1. Ou o meu x2, que vai ser calculado através do menos x mais 8, que é o outro número, igual a 0, ou seja, x igual a 8. Ah, então realmente eu tenho duas raízes reais e distintas. Sim, nem precisei calcular delta, nem precisei calcular Bhaskara, nada. Não. Quando é incompleto, eu posso fazer diretamente assim. Ó. Pronto, as duas raízes nós encontramos aqui. Que legal, né? X igual a 0 e x igual a 8.
Vamos passar agora... Opa, faltou aqui, né? Por onde eu encontrei as raízes. Agora eu quero descobrir o vértice. O que é o vértice mesmo? Se estamos falando, neste caso aqui, de uma função polinomial de segundo grau, na qual o a é negativo, nós estamos falando, quando a gente fala de vértice da função, nós estamos falando do valor máximo da função. E como é que a gente calcula esse ponto de vértice mesmo? A gente calcula pelo x do vértice e pelo y do vértice. Uma dica sempre que a gente sempre fala, né, que é o mais fácil. Se você calculou o y do vértice, que é o menos b sobre 2 vezes o a, você não precisa calcular o y do vértice, o delta, né, dividido por 4a. Não precisa menos delta sobre 4a. É só substituir na função o nosso x, né? Tem as duas formas de vocês fazerem. Escolham qual fica melhor para vocês. Bom, primeiro eu vou começar então pelo meu x do vértice. Mas eu tenho que lembrar da função. A minha função, vou colocar aqui em cima para a gente não esquecer. A nossa função é a g de x igual a menos x ao quadrado mais 8x, é isso? Eu não estou errada? Não, não estou errada, é isso mesmo. Vamos lá, continuando. Menos b. Então, o b é 8, então ficou menos 8, dividido por 2 vezes o menos 1. Fiquei com menos 8 dividido por menos 2. Dá 4. Então, o meu x do vértice é 4. Como é que eu posso descobrir meu y do vértice? De duas formas. Ou você vai fazer o menos delta sobre 4 vezes o a, ou vai substituir na função. Vou fazer então primeiro por essa aqui. Menos delta. Vai ficar b ao quadrado, que vai dar 8 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c. Olha o que acontece aqui. Independente do que está acontecendo aqui, aqui vai zerar, né? Então, aqui também fica fácil. Dividido por 4 vezes o a, que é 4 vezes menos 1. Ó, eu vou ficar com menos aqui dividido por menos 4. Então, já vou deixar tudo positivo, certo? Aqui ficou 0. Então, eu só tenho 64 dividido por 4. Meu y do vértice é 16. O maior valor da minha função, neste caso aqui, é 16. E o x do vértice, 4. Tá bom, professora, mas agora eu preciso fazer o esboço. Deixa eu apagar aqui. E vamos fazer o esboço. Quais são mesmo os pontos que a gente precisa conhecer numa função polinomial de segundo grau para poder desenhar tranquilamente o esboço? Eu preciso saber o ponto de os pontos de intersecção com o meu eixo x, que não deixam de ser que são as nossas raízes, que a gente já calculou. A gente precisa saber a concavidade e a gente precisa saber o vértice dessa função, né? Eu preciso saber aonde está o meio, né? Onde que está o meu eixo de simetria ali no x, né? Qual que é o meu eixo? Qual é o meu valor de x que eu encontro no meu eixo de simetria? E qual é o valor máximo dessa função, neste caso aqui. E isso tudo nós temos. Nós sabemos que as raízes, os pontos de intersecção com o eixo x, 0 e 8. Então, vou marcar aqui. 0, 0 e 8. Pessoal, olha como fica claro aqui, hein? O 4 tem que estar exatamente no meio, lembra? O nosso vértice, o nosso x do vértice aqui, ele vai cortar, né, a nossa parábola sempre no meio, é o eixo de simetria, a ideia do espelho. Não tem uma reguinha aqui, mas vamos lá. Aqui, pronto. Tá bem no meio aqui, e aqui vai estar o 16, por exemplo, tá? Então, aqui está o ponto, que seria o máximo dele. Concavidade para baixo. Vamos ver se não vai ficar tão ruim assim. Ela corta aqui, ela vem. Ó, ela vem. Até que não ficou tão ruim, né? Pronto, esse aqui é o nosso esboço. Do que a gente vai falar aqui, pessoal? A gente vai estar falando sobre as operações com as funções.
E até uma forma também da gente observar a questão da formação do domínio quando a gente faz operação entre essas funções, tá? Operações básicas que a gente normalmente faz. A gente soma a função, a gente subtrai a função, a gente multiplica a função, a gente divide duas funções, tá? E o que elas vão gerar? A gente vai juntar os termos semelhantes delas, certo? E elas geram, o domínio gerado, na verdade, é a intersecção entre essas funções, essas operações de funções. Então, se eu tinha minha função f e eu somo com a minha função g, basta eu somar a função f com a função g. E o que vai gerar? Qual é o domínio que vai gerar? É o domínio da intersecção, do conjunto da intersecção entre as duas. Assim como na subtração, assim como na multiplicação, assim como na divisão. A única coisa que a gente deve se atentar na divisão é que a gente deve excluir no domínio, a gente deve excluir os valores que anulam g. Porque até então, se a gente for pensar na minha função f aqui, a função g, não estão trabalhando com a divisão neste momento. Uma tem um domínio, a outra tem outro domínio, certo? Eu vou fazer exemplos aqui com vocês. Se eu trabalho com a divisão, ou seja, com a minha função g no denominador, eu tenho que lembrar que o resultado, eu vou ter uma função no denominador, e no meu denominador eu não posso ter zero, porque a gente não pode dividir por zero. É a única coisa que a gente deve se atentar aqui. Então, mas vocês vão ver, pessoal, bem tranquilo. Só aplicação aqui de exercício e vamos lá. Opa, cadê os exercícios? Tá aqui. Eu esqueci de botar o exercício 1 aqui, legal? Ainda bem que eu tô com o material aberto aqui. Vamos lá colocar o exercício 1 aqui, pessoal. Desculpa. Percebi que tava faltando alguma coisa. Tô indo. Já queria logo pular para a composição de função, já pensou? Pronto. Vamos lá. Então, só seguindo ali o material, pessoal, é só isso que eu tô fazendo, tá? Seguindo ali o material, você já tinha os exercícios ali, só tô colocando aqui para ficar mais fácil da gente poder resolver. Foram dadas, então, 3 funções. A função f de x, que é 3x mais 4, a função g de x, que é x menos 1, e a função h de x, que é 2 dividido por x menos 1, certo? Aí a nossa função h, isso aqui é importante, ela deixa isso aqui, ó, com x diferente de 1, já está dizendo, né, um valor em que minha função não é definida. É definida para qualquer x real tanto que, desculpa, x tem que ser diferente de 1. É isso que ele está falando aqui. Tá, ele quer que então a gente faça o quê? A gente determine então a subtração, as operações, a divisão, a soma das funções e determine também, já indicar aqui o nosso domínio da função. Eu tenho aqui então a minha função f, que eu tenho que escrever subtraído da minha função g. Bom, é facinho, pessoal, ó. F é 3x mais 4 e a função g é x menos 1. Só não esqueçam do parênteses. Tá? Isso aqui pode ser o ponto de maior dificuldade ou de esquecimento. É esse parênteses aqui. Então, na verdade, eu fiquei com 3x mais 4. Que legal, caiu! Todo mundo caiu ou só eu travei? Contem pra mim. Acho que só travou, Sora. Acho que só tô, Sora. Ah, tá, que legal, eu caí. Alguém simplesmente caiu. Quando eu vi... Onde eu parei, gente? Aonde eu parei? Aonde eu Pra parei? mim, você tá Desde o começo, Sora. desde o começo, é. Ah, mentira. Então eu não fiz nada com vocês. Começou a Não, travar e tu caiu. Ai, gente, opa. Ai, que horror. Vamos lá. Gente, eu vou falar. Primeira experiência, tá? Primeira vez que aconteceu isso comigo. Primeira vez. Nunca tinha, nesse semestre passado, nunca tinha caído assim. Mas que tem, né? Vamos lá. Então, voltando aqui. Parou só aqui na gravação mesmo da resolução do exercício, né? Então, vou partir daqui. Eu quero fazer a subtração da minha função f pela função g. Então, ó, 3x mais 4, a minha função f, menos a g. Não esqueçam aqui do parênteses, tá? Por que a gente não pode esquecer? Porque esse negativo é na frente de toda a função. Então, tem que fazer aqui a distributiva. Não esqueçam disso. Então, tá. Então, eu fiquei com 3x mais 4
menos x mais 1. Então, eu fiquei com 3x, juntos termos semelhantes. Então, 3x menos x fica 2x. 4 mais 1 dá 5. Pronto. Tá, vamos falar um pouquinho do domínio? Pessoal, quando estávamos falando aqui, então, da função f, nós estamos numa função polinomial do primeiro grau. O domínio da minha função f são todos os reais. Vamos falar da g. A função g também é uma função polinomial do primeiro grau. O domínio da minha função g são todos os reais. Agora vamos falar da função h, que eu tinha falado ali há um pouquinho, mas eu não tinha escrito, então é melhor assim. O domínio, então, da minha função h não pode ser todos os reais apenas, né? Por quê? O que está acontecendo? No denominador tem que ser diferente de 0. Se for 1, que nem foi escrito aqui, ele zera, então não pode. Então, o domínio de h são todos os reais, são. Porém, o 1 não pode entrar, tá? A gente também pode escrever dessa forma aqui. Ou também poderia escrever x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é diferente de 1. Pode ser também. Tá, então, o que a gente vai falar, então, sobre o nosso domínio da função aqui, que foi gerada pela subtração de f por g? A gente vai falar que o domínio dessa função, vou colocar só assim, tá? O domínio dessa função são todos os reais. Afinal de contas, em f eu tenho todos os reais e em g eu tenho todos os reais. A intersecção das duas é que vai me dar esse domínio. Tranquilo. Agora eu tenho aqui a divisão da função f pela função g. Então, a divisão aqui que a gente tem que se atentar. Eu tenho a função f, que é 3x mais 4, e divide pela função g, que é x menos 1. Pessoal, vai ficar assim, tá? Vai ficar assim. É um quociente entre duas funções. Ok. Só que agora a gente vai falar do domínio. Ah, ótimo. Real e real. Intersecção são todos os reais. Verdade? Mentira. O que está acontecendo aqui? A g virou denominador. Se virou denominador, isso aqui tem que ser diferente de 0. Ah, então x deve ser diferente de 1. Ah, então o domínio, ó, ficou todos os reais menos o ponto 1. Agora, a multiplicação da minha função g pela minha função h. O que é a função g? A função g é x menos 1 e multiplica pela função h. 2 dividido por x menos 1. Certo? Fazendo aqui a distributiva, né? Pessoal, isso aqui, ó, presta atenção. Multiplicação de fração. Multiplicação de fração. Numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Não se esqueçam que aqui tem um 1, tá? Vocês costumam errar isso aqui. Então, vai ficar 2 vezes x menos 2, dividido por x menos 1. O que é importante aqui, pessoal? O que é importante? O domínio. O domínio é a intersecção, certo? Então, eu fiquei com o domínio com todos os reais, só que aqui embaixo não pode ser 1. Acabou ficando a mesma coisa que a letra B, né? Só não pode ser 1. Acabou ficando a mesma coisinha que a letra B. Pessoal, então agora a gente vai entrar numa outra operação que a gente faz com as funções, que ela é crucial, vamos falar assim, eu acho que ela é crucial para a nossa disciplina. E por que ela diz que eu digo que ela é muito importante? Porque nós entraremos em estudo de limites e principalmente de derivadas, em que a gente precisa, para poder calcular as derivadas, a gente precisa determinar se aquela é uma função composta ou não, tá? Então, é importante. Então, presta atenção aqui, vamos estudar bem estudada essa ideia de composição de função. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me parem, perguntem ou me mandem mensagem depois, porque essa parte, ela é bem importante. Eu preciso entender a estrutura da composição de função. Então, a gente tem um jeito de combinar essas duas funções, né? A gente pode colocar, por exemplo, uma função dentro de outra. Por isso que a gente fala que é uma composição de função. Então, a gente pode... Qual é a notação que a gente vai utilizar? Né? Quando a gente está falando da composição da função g na função f. A gente vai usar g como se fosse um x. E como é que a gente vai... Que notação que a gente vai usar? A gente vai usar esse f bola g, que a gente brinca que é o fog, né? Fog de x, f bola g. Então, o que a gente está falando? Que g vai entrar no lugar do x do meu f. Ou... O que eu acabo utilizando até um pouquinho mais é esse aqui, o g de x.
o G de F, o F de G de X, desculpa, o F de G de X. O que eu estou querendo dizer? É a minha função e dentro da minha função eu tenho o G de X. F de G de X, desculpa. E o domínio é dado pelos valores, ó, presta atenção. Se G está dentro de F, por onde que a gente tem que partir do nosso domínio? Primeiro a gente vai ter que partir dos valores de X que já são domínio do nosso G de X. E depois disso, a gente vai pegar a nossa função G, os valores de G que estão em F. Tá? É assim que a gente vai compor o nosso domínio. Mas vamos fazer exemplos que ficam um pouquinho mais fáceis da gente entender. Tá. Primeiro, vamos entender um pouquinho numericamente como é que a gente vai fazer essa composição. Foram dadas aqui duas funções, a função f e a função g. Tudo função polinomial do primeiro grau, simplesmente para a gente aplicar a ideia da composição. Na letra A, primeiro, eu quero fazer a composição de f de g de 3. O que a gente tem que fazer aqui? Tem dois passos que a gente poderia fazer. Eu poderia primeiro trabalhar com a composição da função e substituir na composição da função o 3, ou trabalhar separadamente. Eu vou fazer as duas formas para vocês enxergarem aqui. Primeiro, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente calcular o valor de g de 3. Então, aonde eu tenho x aqui, e eu vou substituir no x que eu tenho aqui no meu g. Então, vai ficar 5 vezes 3, mais 3. Só que dá 15, isso aqui dá 18. Então, o g de 3 é 18. Ah, então o g de 3 é 18? Sim. Aí o próximo passo seria o quê? Ao invés de calcular f de g de 3, a gente vai calcular f de 18. Fica mais fácil. Ah, então aonde eu tenho x no f, eu vou substituir por 18? Sim. Fica 2 vezes 18 menos 7. Dá 36 menos 7, 29. Ah, prof, mas você ainda não estou convencido que é a mesma ideia de você fazer a composição e depois substituir por valor 3. Então, primeiro vamos partir pela composição. Eu vou até utilizar já aqui para fazer a nossa letra B e depois eu faço a substituição do ponto 3, tá? Para vocês entenderem que são substituições diferentes que a gente tem que fazer numericamente. Então, primeiro eu poderia, sim, ter partido pela composição das duas funções. Colocar dentro da minha função f a minha função g. O que eu estou querendo dizer? Que a minha f de g de x, eu vou colocar dentro do x no f a minha função g. Então, vai ficar 2 vezes. E aonde eu tenho x, eu vou colocar 5x mais 3, que é a minha função g. E vou somar, ou mentira, vou subtrair de 7. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, essa minha composição de função resultou na função ó, distributiva aqui, hein? 2 vezes 5x, que dá 10x. 2 vezes 3, que dá 6, menos 7. Então, aqui eu tenho 10x, opa, f de g de x. Eu fiquei com 10 vezes x, menos 1. Tá. E agora vamos dizer que eu queira retomar a letra A e eu quero calcular f de g de 3. O que a gente tem que fazer? Onde tem x, a gente vai substituir por 3. Fica 30 menos 1, 29. Ó, mesmo resultado, tá vendo? Não que nesse exercício eu precisasse fazer isso, tá? Na letra B, mas só quero mostrar para vocês que tanto faz. Ou primeiro faz a composição e depois faz a substituição numérica, ou vai fazendo, eu brinco sempre da ideia da cebolinha, né? Casca por casca. Vai fazendo casca por casca. E tá tudo certo. Agora eu vou escrever ao contrário. Eu quero fazer a minha g de f de x, então eu vou substituir onde eu tenho x no g, eu vou substituir pela minha função f. Então eu vou iniciar aqui, colocando 5 vezes, agora eu vou colocar f, 2x menos 7. Mais 3. Pronto. Então, é g de f de x. Faço a distributiva aqui, eu fiquei com 10x. Menos 35. Mais 7.
Pessoal, tudo bem aqui para vocês? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo? Opa, você acha que é 28? Agora que eu tô olhando Eu ia aqui, fazer a mesma realmente... pergunta. Sim, claro, Verdade. né? Então, eu vou voltar aqui, claro. Aqui tá certo, ó. Eu vou até apagar, claro, né, pessoal? Tem que ser a função g de x, tá vendo? Vocês Até estão prestando atenção. isso. Isso aqui é importante, ó. Então, voltando aqui, ó. Então, vamos apagar tudo aqui. Tá? Então, realmente, né? Então, ó, vamos voltando aqui. A nossa f de x tá aqui, é 2x menos 7, tá certo? E aqui eu tenho mais 3, tá certo agora? Agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim. Então, aqui eu fiquei, tá bom, tá certo, menos 35, mais 3, agora sim, né? Se eu cair, vocês dão um berro, nunca vou escutar. Aqui, ó, menos 32, pronto. Pronto, aí vocês vão se avisando aí. Então, pessoal, agora o último exercício, pessoal, aqui é o ponto-chave. Esse exercício aqui, a gente precisa estar bem identificado. Tem vários exercícios ali no Anton, tá? Para vocês fazerem a respeito nessa mesma estrutura. E é importante vocês fazerem. Eu preciso identificar a composição. Nosso ponto principal aqui da disciplina, quando a gente trabalha com a composição de função, não é necessariamente fazer a operação, e sim identificar a composição. Então, eu preciso identificar qual função está dentro de qual. Isso aqui é importante para mim, e a gente vai ver isso lá nas derivadas. Bom, então, é isso aqui que o exercício me pede. Eu tenho a função f, que é x menos 1, eu tenho a função g, que é x quadrado, e eu tenho a função h, que é raiz quinta de x. E aí, na letra A, B e C, ele quer que a gente identifique qual foi a composição feita, ou seja, qual função está dentro de qual. Tá? De uma maneira bem mais fácil da gente falar, bem mais prática. Que função está dentro de qual? Olha só, pessoal, vamos observar a letra A. Na letra A, eu tenho raiz quinta de x menos 1. Tá, vamos pensar qual das funções que tem a composição, né, que na função dela, assim, eu tenho menos 1. Aonde aparece menos 1? Aparece menos 1 aqui, ó, na f de x. Então, com certeza, eu tenho a f de x associada aqui. E aonde eu tenho x na minha f de x, o que eu tenho? Né? Eu tenho vou escrever aqui minha f de x. No meu x da minha f de x, eu vou ter a raiz quinta de x. Então o que aconteceu aqui? Saiu esse x e entrou a raiz... Opa, deixa eu parar um pouquinho mais para cá. E entrou a raiz quinta de x aqui. E o que é a raiz quinta de x? A raiz quinta de x nada mais é do que minha h de x. Então tá querendo me dizer o quê? Que dentro da minha função f, eu coloquei a minha função, eu encontrei a minha função h. Então a minha f é a função de fora e a função de dentro é a minha h de x. Sim, a função h está dentro da minha função f. Vou virar minha escrita aqui. Então, ó, eu fiquei com f de h de x. Dentro da minha função f eu tenho a minha h de x. Raiz quinta de x menos 1. Pronto. Agora, vamos olhar aqui para a nossa função, para a nossa letra B. Eu tenho a minha função y, que é todo um x, né? Vamos pensar assim, elevado ao quadrado. É toda uma função, está tudo indo no parênteses, elevado ao quadrado. Bom, se a gente for observar das três funções, estamos falando de qual? Estamos falando da g, né? Nós temos aqui uma função de fora, que é a g de x, que é o x ao quadrado. Então é isso que eu vou escrever. Eu sei que a minha função de fora, eu já tenho o nome dela, é a minha g. E qual que é a de dentro? O que eu substituí no valor de x? A minha função f. Então dentro da minha função g, eu tenho a minha função f. Pessoal, veja se está ficando claro para vocês, tá? Essa parte aqui, ela é muito importante, pessoal. Essa parte aqui a gente precisa entender bem. Qual função é composição? Qual função está dentro de qual, tá? Então fica claro aqui, ó, que a minha função f está dentro de g? Sim, né? Porque f é x menos 1 e está dentro do x ao quadrado. Agora, a nossa letra C,
requer um pouquinho mais de atenção. Vamos olhar primeiro pela função de fora. Na função de fora, o que está mandando ali em tudo, é a raiz de índice 5, né? A raiz de índice 5. A raiz de índice 5 é o quê? Que função que ela é? É h. Ah, então eu já sei que a função de fora é h, sim. Aí dentro do h, que é o lugar do x aqui, eu tenho x² menos 1. Se eu tenho x² menos 1, isso significa que dentro aqui do x eu coloquei x² menos 1. Tá. Então isso quer dizer que eu coloquei dentro, olha só, não é o x menos 1 que está elevado ao quadrado, né? É apenas o x que está ao quadrado. Então dentro do h eu coloquei a minha f. Opa. E dentro da minha f, eu tenho a g. Ah, então primeiro, olha o que eu fiz. Então vamos pensar como a casca da cebola que eu tinha falado para vocês, hein? A minha casquinha da cebola. Pronto. A casquinha da cebola. Primeiro eu coloquei, ó, dentro da minha função f, eu coloquei g. Faz sentido? Vamos ver se faz sentido. Dentro de f, que é x menos 1, eu vou ter g. Então ficou x², onde eu tenho x menos 1. Tá? Vamos lá. Então, essa aqui é a g de f de x. F de g de x. E aí, dentro dela, fora dela, nós temos a nossa raiz de índice 5, que é a nossa h de x. Tá aqui. Ah, então é uma composição de 3 funções? Sim, é uma composiçãozinha de 3 funções. Pessoal, é muito importante saber identificar a composição de função. A ideia da identificação das funções que foram compostas ali para poder surgir essa nova função vai ser muito importante para a gente, tá? Então, esse treino aqui é crucial.